Bruna fez uma revisão boa da anatomia, mas é importante a gente lembrar que o peritônio é uma dupla membrana do mesotélio, ele reveste a cavidade abdominal, ele provém do esperma, e teremos, né, órgãos que serão parcialmente revestidos, né, na cavidade abdominal, teremos órgãos que serão totalmente revestidos pelo peritônio. Uma questão importante seria a diferença do peritônio específico geral é que nos métodos a gente vai ter outro. O hilo vai ser composto ali por vasos, né? Vasos arteriais, vasos generais, que são os vasos linfáticos, a nervo e também tecido. A diferença essencial entre vai ser mais na parte anatômica. Então, a gente vê que na cavidade abdominal teremos órgãos que são parcialmente revestidos, órgãos que são totalmente revestidos, que vão ser canais, e os excessos, os mesos, a Bruna veio para a gente na aula anterior, alguns pontos importantes. Nós temos a grande cavidade, né, o saco maior, o saco menor é esse que é delimitado aqui pelo menor, que é o nome de Wiesel, que vai conectar essas duas cavidades, e outras dobras do peritônio, né, por exemplo, o aumento maior, que vai recobrir praticamente todas as alças. Okay? Em relação às lesões, né, o que fica interessante, ou pelo menos para a gente se localizar na maneira como elas se distribuem, né, pela cavidade abdominal. Na representação sagital aqui da área desnuda, né, essa é uma região do fígado na qual a gente não tem, né, revestimento pelo peritônio lateral. A gente consegue perceber o espaço subfrênico, né, direito, o espaço subfrênico direito, a bolsa umbilical menor, com essa conexão, que é o furão de Wiesel, o espaço subhepático também é uma área de interesse. A diferença, né, claro, entre a parte anatômica masculina e feminina. Na anatomia feminina, a gente tem o espaço reto vaginal, né? A gente fala que é descontínuo, porque a gente tem o útero ali atrapalhando, e no homem a gente vai ter um espaço contínuo, um espaço reto vesical. Okay? Então, assim, entrando propriamente nas lesões, é um grupo, então, raro, né? As lesões do tumores benignos e malignos, primários e secundários, eles são raros na grande maioria. E é confuso, o sítio anatômico também, na maioria das vezes, é comum. Clínica é muito semelhante, uma e outra. Vai ter algumas dicas, né, na clínica e da histologia que vai te alertar para um determinado tumor. Mas, assim, o conceito mais importante que tem, a lesão no peritônio, a primeira, segunda, terceira hipótese é metástase. Né? Tá? Metástase. No momento que você encontra uma massa, às vezes, no primeiro exame, você encontra uma massa peritoneal, uma massa hormonal, você vai ter uma massa de primária. A partir desse momento que você não percebe, né, um diagnóstico de exclusão, aí você vai para os tumores. Tumores primários, na verdade. Tumores primários, então. Dentre esses aqui, escolhi alguns para a gente poder ser claro. Esses 4 aqui, de certa forma, são os mais comuns, mais aparecem. Todos são lá, mas esses mais aparecem. É o mesotelioma, o sarcoma, o carcinoma seroso peritoneal primário e o tumor desmoplástico. Bom, o mesotelioma. A origem, o peritônio, ele tem aquela camada, né, a camada mesotelial, a camada submesotelial. A origem histológica é muito importante. O problema é que o mesotélio é um tecido pavimentoso, o epitélio, o subepitélio, ele vai ter tecidos ali diferentes, né? Às vezes conectivos e às vezes mesenquimais. Os mesenquimais que são mais embrionários, primários, há uma gama de lesões e doenças que às vezes é bastante raro e vai ter algumas características muito específicas, muito difíceis da gente incluir numa determinada síndrome, né? Então, assim, de um aspecto geral do mesotelioma, ele pode surgir tanto do mesotélio quanto do submesotélio. Geralmente vem, né, dessas células mesenquimais. Você tem alguns fatores de risco importantes, né, que é a exposição, né, ao asbesto. Geralmente essa exposição ela pode ser o primeiro gatilho, né, de
de uma lesão maligna. Também tem o aspecto em relação à característica da imagem, ele pode ser focal, pode ser diferente. Geralmente pega mais os homens, né, de 60 anos, numa proporção para 1. Mesotelioma. Bom, nos aspectos gerais, a exposição é fundamental, se eu tenho essa informação agora. 90%, né, dos mesoteliomas malignos pleurais são poucos, o nível de exposição é baixo. Então, ele tem uma maior predisposição de dar lesão maligna no peritônio pleural, na pleura, no caso, né, no mesotelioma pleural. Enquanto que os 60% dos mesoteliomas malignos vão ser peritoneais, só que assim, a exposição e o nível, né, é maior do que o da lesão na parte pleural. O aspecto clínico é bastante inespecífico, costuma ter dor, sessão abdominal, coisas assim, muito inespecíficas na clínica. Complicações pode ocorrer, por exemplo, em caso mais avançado, né, quando a massa já está um pouco mais extensa. E quando é localizado, o paciente pode queixar de dor localizada também, de sintomas localizados, inclusive se palpável no... Os aspectos radiológicos, tem espessamento irregular focal, geralmente as lesões vão aparecer muito semelhantes ao peritônio, elas aparecem como espessamento, como nódulo, né, como massa, momento, a gente pega ali um momento, e são características muito semelhantes, né? Uma delas, né, as massas documentais, por exemplo, uma ser heterogênea, tem real exposição de contraste, são características que não são tão importantes de focar, né? Você vai ser depois, né, pensando como diagnóstico diferencial. Pode ocorrer também deslocamento centrífugo, né, das intestinais, e a ascite também é muito comum. Mesotelioma, a gente percebe a ascite com frequência, várias outras lesões. Por exemplo, nesse corte axial, de um mesotelioma, um paciente sexo masculino que já estava sendo exposto ao asbesto, percebi um espessamento, né, do peritônio parietal, inclusive chegando aqui na região do dedo maior, e fazendo essa massa extensa, né, nessa DC pós-contraste, com um realce bastante heterogêneo, uma hipoatenuação mais central. Na parte anatômica, na peça macroscópica, as lesões eram nodulares, influentes, então, uma ideia, né, de como ela se dispõe, as características dela. Geralmente, um nódulo, outro sim, outras vezes vai ser só, às vezes vai formar uma massa extensa. Um outro exemplo, né, a gente tinha no peritônio aqui próximo, né, do fígado, nesse recesso infradiafragmático direito, a gente tinha as lesões, são nódulos, uma lesão mais hipotenuante em relação à densidade do fígado, inclusive um extenso, né, extenso líquido na cavidade peritoneal, e no meso percebi também um espessamento, né, desse meso, das paredes. Era uma carcinomatose já avançada, já estava progredindo para os mesos. O exame mais antigo, né, o bário, a gente percebia aqui um afastamento das alças, afastamento tem que alertar, do caso com a história que ele teria que alertar, para a questão do mesotelioma. Também. Espessamento também, né, do peritônio parietal. Na parte anatômica, também na peça, a gente via esses nódulos novamente, confluente, uma massa extensa. Bom, de diagnóstico diferencial, também vou falar alguns pontos, né, mas tem que pensar, quando tem lesão no peritônio, na carcinomatose, é a lesão secundária de primários, a linfomatose, pseudopericção peritoneal. Outras causas também que a Bruna alertou na aula passada, são as benignas, né, por exemplo, pode evoluir também como a bacteriana, granulomatose, dentre outras, a mesenterice fibrosante,
entrando na questão dos sarcomas também. Mais uma vez, né? Ali no a gente tem vários tipos de celulares. Você tem resquício ali, mas e aí você pode ter, né? Alguma célula ali que você pode se tornar um sarcoma, né? Que no caso pegou e evoluir como uma lesão extensa, né? A origem geralmente é submesotelial, mas isso é muito discutível. Quando você tem uma lesão ela cresce, ela por exemplo, ela aumenta a IgG, ela aumenta o tecido. Então ela fica grande, extensa, mas é difícil você determinar exatamente qual é o tipo. Dentre alguns exemplos, né, dos sarcomas, a gente tem o liposarcoma, o sarcoma maligno, o gisto, o leiomyosarcoma. São bastante raros, eles são mais frequentes, mas pode se originar realmente. Essas lesões, na maioria das vezes, quando você tem, né, elas são infiltrativas, são extensas, né? Os aspectos audiológicos acaba sendo bem característico, né? O comprometimento linfonodal é um aspecto interessante. A gente, por exemplo, tem um comprometimento linfonodal e aqui também tem uma o liposarcoma, por exemplo, a gente vai ver densidade de gordura na lesão, que é algo que a gente poder pensar, aventar hipóteses, né? E o GIST, ele pode aparecer como massa única, e essa extensão, geralmente uma extensão direta da lesão da parede gastrointestinal. Aqui, por exemplo, para exemplificar essa lesão com uma diminuição, né, uma hipoatenuação nessa TC no corte axial e mostrando também, né, densidade de gordura na lesão. Então, isso poderia nos alertar para uma possibilidade de aqui dos tumores, o GIST, né? O GIST especificamente no momento, mostrando uma importante, uma massa aqui muito mal delimitada nesse corte coronal, com nódulos já disseminados em vários locais aqui. A imagem não está tão legal, mas aqui, no momento maior, praticamente. Bom, outra lesão que é o carcinoma ciroso peritoneal primário também tem origem mesotelial. Essas lesões, histologicamente, ele é muito semelhante ao adenocarcinoma de ovário, né? Então, os tumores serosos, né? Quando você percebe tumores ali, vai lá e um tumor primário, ou a primeira coisa que você percebeu no exame de imagem, a lesão peritoneal. Você não percebeu outras lesões, está pensando que isso está no tumor primário ali, né? O tumor primário, e está pensando naquela lesão que poderia ser uma secundária, no caso. Você vai biopsiar e de repente vem um adenocarcinoma seroso, né? A primeira coisa que tem que fazer é comprar ovários, tem que avaliar, ver se realmente tem ovários, se ovários normais, aí só assim que você vai poder fechar o tumor primário. Então, assim, na maioria das vezes as lesões aqui, né? Também as mulheres, né, geralmente pega essa faixa etária do paciente de sexo feminina, de 50 a 60 anos, tem uma relação positiva que no artigo ele trazia nessa relação, mas são alguns mais estudos no caso. Do aspecto clínico, são os sintomas gastrointestinais, mais uma vez, é bem da clínica, está muito associado com a CIT, às vezes a CIT e elevação, né, mesmo, os aspectos radiológicos, mais uma vez, várias apresentações, pode ter espessamento, nódulo, massa e ascite. A avaliação cuidadosa, a gente precisa ter do espaço do frente, parece que tem uma certa predisposição dessas lesões nos espaços frentes. E claro, toda vez que você vê uma lesão, de repente já fez uma biópsia, já veio carcinoma seroso, você vai ter que pesquisar o ovário sempre. Então, biolesão no ovário, você vai poder queimar, né? Dos aspectos radiológicos, ainda, né, no carcinoma seroso peritoneal primário, tem um realce importante pós-contraste, intravenoso na TCI e na ressonância magnética. A gente pode encontrar calcificações, geralmente ausência, né, da massa. Reforçando mais uma vez que a gente não, para pensar nessa possibilidade, a gente não pode ter massa sobre ele. Por exemplo, no corte
nesse corte axial. Os ovários, no caso, estavam normais, aqui a gente não pegou só o ovário esquerdo, mas os ovários estavam normais, a gente percebia uma lesão, principalmente no meio maior, e com ascite, né, principalmente em fundo do saco, e essa lesão biopsiada depois percebeu-se, né, que se tratava de carcinoma primário seroso, foram até o ovário, perceberam que não havia lesões no ovário, e aí você pode. Bom, passando para o tumor desmoplásico. A histologia também aparentemente é subperial, então mais uma vez lá, vamos no tumor primário do peritônio. O peritônio é dividido em mesotélite e mesotélite, em várias linhagens de células. Mais uma vez, aquela bagunça, a gente não sabe exatamente onde tem cada célula. O desmoplásico, por exemplo, ele tem uma origem desconhecida, aparentemente submesotelial, aquelas células, mesenquimais e tal. Ele é um tumor bastante raro, geralmente pega o sexo masculino, adolescentes, né, pacientes mais jovens, e o prognóstico geralmente. Os aspectos clínicos, mais uma vez, muito depressivo. Abdominal, extensão abdominal, constipação, os aspectos radiológicos, né? Mais uma vez, lançamento, nódulo, massa, então, por exemplo, as lesões primárias, elas têm comportamento semelhante, né? É uma coisa ou outra que vai te dar um alerta, né? Por exemplo, aqui, você pode pensar, quando for uma massa solitária, né? Um achado único, isso em toda a apresentação, e as massas intraperitoneais, alguns estudos já apontam que essa massa grande, às vezes acima de 10 alça heterogêneo, dentre outras coisas, pode, em paciente jovem, né? Vai ter que ligar os aspectos radiológicos, a gente consegue perceber, principalmente quando a massa está grande, o comportamento também de grandes massas, né? Às vezes uma hipoatenuação central por causa de necrose, hemorragias, calcificações, ascite, inclusive evoluindo para complicação. Toda a massa que cresce pode ter complicação, né? Por exemplo, obstrução renal, sangue. E para citar realmente, né, na ressonância, você pode ter uma hipointensidade T1, hiperintensidade T2, com realce heterogêneo pós-gasolina. Acho que na imagem que a gente aqui, por exemplo, né, esse paciente era um paciente jovem, um paciente pós-trauma automobilístico, corte axial, isso aqui não é da lesão, isso aqui era um hemoperitônio, e aí percebeu uma lesão grande, extensa, né, com calcificação central. Paciente muito jovem, né? Claro, você vai pensar primeiro, né, em outras causas mais comuns, mas dentro dos diagnósticos diferenciais, o desmoplásico poderia entrar. Na TC também, no corte axial, percebe outro paciente, no caso, uma massa extensa, né, atrás, né, posterior à bexiga e anterior ao reto. O corte em T1 era um sinal bastante hipointenso, inclusive aqui no colo femoral, na metáfise proximal, a gente via uma lesão bastante hipointensa, um sinal semelhante. No T2, elas apareciam com um sinal mais acentuado, e T2 pós-contraste, T1, né, no caso, saturação, né? T1 pós-contraste, saturação de gordura, ela vinha com um realce importante. Então, aí, você pensa, o paciente jovem, massa extensa no peritônio, uma massa importante do lado esquerdo. Você vai pensar que isso é metástase, e o kit primário seria aqui no fêmur, né? Nesse caso, por exemplo, e depois, diagnóstico mais uma vez exclusão. Na possibilidade. Tumor desmoplásico, células idosas, então, continuando. Diagnóstico diferencial, a gente pode pensar também naquelas, né? Carcinomatose peritoneal, linfomatose, funções benignas, a esplenose, por exemplo, que falou, né? Acho que a Bruna falou na aula passada. E esse tumor grande, heterogêneo, calcificações, degeneração, paciente jovem, aí você pode dar um alerta aí para o desmoplásico. Certo, pessoal? Agora, dos tumores secundários, eu acho que é o mais importante de saber. Por uma questão assim, mais didática, geralmente na hora que você vai procurar na literatura, você vê tumor primário, tumor secundário, benignos, malignos e tal. Mas isso aqui eu acho que tem gravado, como radiologista, precisa entender de fato como que funciona, né, essa distribuição de células quando a gente tem um feedback, porque isso é muito recorrente, isso é muito comum, né? Muito mais comum do que a gente o inverso. Então, assim, como a Bruna também, né, falou sobre como que era essa dinâmica de fluido, o fluido peritoneal, ele é discreto, ele é laminar, geralmente as alças estão próximas uma da outra, no espaço peritoneal.
atual, você tem um pouquinho de fluxo ali, e a respiração, os movimentos peritoneais vai fazer, os movimentos peristálticos vai fazer com que esse fluido ele tenha uma ascensão. Então, no caso, você tem produção, né, pela serose, várias seroses, então esse fluido ele vai ascender e vai fazer mais ou menos esse trajeto, né, de passar, né, pelas goteiras paretocólicas, direita e esquerda, chegar no excesso subarefrênico direito, aqui é lugar de depuração, tem muito no espaço subhepático, em fundo de saco, na válvula dissecal e no teto do meso do mais. Então, são locais ali, quando você vê lesão, você vai ter que pensar. É importante a gente ter esse alerta. Na compartimentalização da cavidade abdominal, vale citar, né, o meso, né, do transverso, que vai dividir, né, entre a supramesocólico e inframesocólico, os espaços da cavidade abdominal, e o meso, do intestino delgado, dividindo o espaço inframesocólico e direito. Bom, os tumores secundários, acho que os mais importantes seria a carcinomatose, pseudomixoma peritoneal, a linfomatose e a sarcomatose peritoneal. Dos mecanismos, né, a gente vai ter aí a semeadura intraperitoneal, quando, por exemplo, por que não se deu um carcinoma de ovário? Por causa disso. É heterogenia, né? Você pode semear isso aí na cavidade abdominal. Pode ter invasão direta, principalmente grande, né, grandes proporções, hematogênica e hepática, né? Os aspectos gerais. É a malignidade mais comum do abdômen, né? Carcinomatose peritoneal. Acho que se tiver uma para gravar, que seja essa, né? Pode vir assim, praticamente de todos os órgãos, né, do trato gastrointestinal, pâncreas, a pele, mama, pulmão, inclusive fora, né, na cavidade abdominal, você pode ter lá. E quando você achar uma lesão primária, em qualquer lugar, né, na cavidade abdominal, você achou uma lesão primária, você vai ter que, inevitavelmente, precisar uma lesão, na verdade, você achou uma lesão no abdômen, você vai ter que precisar uma lesão primária. Os aspectos clínicos, mais uma vez, muito inespecífica. Lembrar que pode, sim, massas grandes, envolver com abdômen. Tem uma clínica, né, que foge muito de um carcinoma. Se a abdômen vai pensar num povo, alguma outra coisa. De repente, um tumor, né? E alertar a possibilidade de carcinomatose. Quanto a extenso também, né? São situações mais avançadas, né? E também as elevações, né, de cada um, por exemplo, no ovário, você vai ter o CA25, você tem a alfa-fetoproteína, o CER, tumores hepáticos, né? No follow-up, né? Marcadores. Na CIT, né, na questão peritoneal, a CIT livre loculada pode ser com a apresentação, né, pode ser apresentada dessa maneira. Tem um componente, pode haver um componente hemorrágico, né, existe um texto, na hora que você percebe isso, principalmente no ultrassom e na ressonância magnética, NT1. Também espessamento nodular do peritônio, às vezes só espessamento, só nódulo, às vezes com massa também. Aqui é só uma dica, uma orientação. Às vezes você fazer uma injeção no vídeo de contraste em 5 e 10 minutos, você pode contrastar melhor as lesões, para a gente poder visualizá-las melhor. E também, inclusive, pode, em situações mais avançadas, evoluir para esse momento cake, né? Quando você pega um momento maior, né, o equipo maior, que reveste toda a parte anterior, né, pega toda a parte anterior, todo tomado. Você tem massa, você tem aspecto de lesão inflamatória, tem um monte de coisa. Então, ele fica como se fosse uma cobertura de bolo. Em alguns slides mais depois, eu acho que a gente consegue visualizar de forma melhor. Aspecto radiológico, né, densificação de difuso do domento, aspectos multinodular, tem também os implantes, né, não esqueci do peritônio parietal, que pode ter implantes naquelas regiões. Raiz do mesentérico pode ter esse aspecto estrelado também, quando está muito torrado, né, inclusive faz diferencial com a mesenterite, que a Bruna tinha falado para a gente. E também os implantes pode estar classificados. Lembrar que, grosseiramente classificados, a gente pode pensar numa lesão, que é a lesão primária com cicoto no ovário, com os... Aqui, por exemplo, a gente tinha, nesse corte axial, a gente percebia uma lesão no cólon, né? Basicamente, aqui no cólon transverso.
e uma lesão extensa, né, já numa vistoria melhor da cavidade abdominal, cortes, a gente via que tinha nódulos, né, no peritônio parietal, outros nódulos aqui na região do peritônio parietal, nódulos também lá embaixo na cavidade abdominal e nódulos aqui, ó, no ligamento gastroesplênico, né? Então, a gente percebia, opa, achei uma lesão primária, achei uma lesão secundária, então, vai dar uma metástase, né? E aí a gente no laudo, né? A carcinomatose peritoneal ele pode ser apresentada dessa maneira, aqui pegando um momento maior, mais uma vez, né? Esse realce heterogêneo, né? E espessado, essa região, e o peritônio parietal aqui na região infradiafragmática, né? Adjacente ao fígado. Na peça anatômica, até semelhante, né, ao mesotelioma que a gente tinha visto também, às vezes como massa, às vezes como o cistoadenoma de ovário, no caso a gente via lesão, né, aqui via lesão no ovário, parece que estava bilateral, então sim, aí no caso, numa pesquisa, na verdade, a lesão, né, anterior ao reto, você tinha uma lesão peritoneal e você tinha massas primárias ali do ovário. Aqui, né, doutor? É verdade. Precisa de nome, exatamente. Eu tava olhando aqui, no ultrassom, a gente pode ver, às vezes, um ascite importante e essas massas, né, às vezes, não móveis. São massas ali que você vai pensar no componente mais sólido, componente mais celular. Também, né, aqui no caso, era uma carcinomatose peritoneal, mas já mucina, né, mucinosa, uma carcinomatose peritoneal mucinosa. A diferença aqui, né, para a gente que deveria nos alertar era que a ascite estava mais, a hipotenuação estava mais intensa, você tinha alguns depósitos, né, nas goteiras parietofólicas. Inclusive, a carcinomatose peritoneal mucinosa, ela pode dar aquele escalope também, mucina, né, pressionando alguns órgãos. Vai olhar nos slides mais em outros slides depois. Nesse caso aqui, a gente via muito discreto, apesar de dar uma ascite aqui em T2, né? A gente via uma lesão muito discreta e só foi possível perceber que no diafragma, né, no espaço subdiafragmático, no espaço subdiafragmático a gente tinha lesões disseminadas já, pequenas lesões, depois do mais uma vez, né, a carcinomatose peritoneal no momento maior, também com nódulo, né, partes um pouquinho inferiores aqui. Bom, neoplasia primária tem que ser conhecida da massa mesotelial e doença metastática. Então, quando você vê, né, você conhece o paciente, já tem um diagnóstico de massa primária e tal, e aí você percebe uma massa mesotelial, você tem que pensar a doença metastática. E às vezes você necessita de biópsia, mesmo para confirmar. Às vezes nem sempre vai ter informação. Claro, o diagnóstico vai ser histológico, né? Vai ser imagem. Pseudomicção peritoneal. Tá tranquilo? Pseudomicção peritoneal é uma lesão mais rara, né? Geralmente sexo feminino, paciente de meia idade. O que é interessante é que geralmente, na maioria das vezes, ele vem daqui, né, do apêndice, né? O apêndice ele pode evoluir com um carcinoma mucinoso de baixo grau e aí ele se estende, ele começa a produzir mucina. Às vezes até com o apêndice ela pode se estender por todo, nem sempre pode se estender por toda a cavidade. Outra apresentação do pseudomixona é a carcinomatose mucinosa peritoneal. Que assim, fica aquela coisa, né? Às vezes no diagnóstico inicial da carcinomatose que evolui com produção de mucina. Ou a pseudomixona peritoneal com uma lesão apêndice, né? Dos aspectos clínicos, geralmente já também específico, dor abdominal, perda de peso. Um aspecto interessante é que às vezes numa hernia de parede você pode ver, né, no exame clínico um material gelatinoso. E aí você tem que ligar o alerta também.
Na macroscopia, ele tem esse aspecto gelatinoso e recobre principalmente superfície hepática e superfície esplênica. Quando ele pressiona, né, você tem uma lesão, um aspecto que você vai denominar como escalope, né? E aí você vai marcar a massa em si, aquele conteúdo de mucina, você pode desenhar, né, a superfície hepática, a superfície esplênica, você vê na imagem como um escalope. E ele é considerado por alguns autores como patognomônico, então ele é bastante importante, né, da gente perceber. No tumor apenticular, essa massa tubiliforme, né, um conteúdo líquido espesso, e às vezes calcificações parietais. Você pode ter também tumores ovarianos sincrônicos, e essa ascite, geralmente no pseudomixoma peritoneal, é uma ascite extensa, de repente com esses grumos, né, que você percebe às vezes no ultrassom mesmo. Às vezes os ecos estão imóveis, né, dependendo, mas na apresentação mais típica que eles deixam imóveis, tratar de um material mais espesso. As massas de baixa atenuação não têm resultado significativo, né? Pode também promover esse deslocamento centrífugo, além do escalope, quando a massa é grande, né? Promove esse deslocamento centrífugo das alças, também com classificações por clínica. Aqui no pseudobixoma peritoneal, a gente tinha no contraste, aqui contraste oral também, que estava comprimindo estômago e alças intestinais, né? Que parece ser aqui, né? Exatamente. Mostrando ali que desenha, às vezes, a parede do órgão, né? Também, né, já alguns pontos de classificação, né, no carcinoma musculoso, aqui do colo direito, também esse ponto de classificação também pode aparecer, pode se apresentar dessa maneira. Aqui, no caso, o apêndice estava bastante extenso, né, a gente, de certa forma, hidrópico, mas conteúdo espesso, e também com uma ascite importante, com densidade muito semelhante, né, intra-apendicular e fora do apêndice. A imagem, no caso, aqui a gente pode ver na ultrassonografia com imagem hiperecogênica, às vezes móveis, às vezes imóveis, na maioria das vezes a gente vai ter uma hiperecogenicidade, mas imóvel. A pressão anatômica, né, o apêndice, é daquele próprio paciente, inclusive um aumento, né, aqui na região de parede e tal, periapendicular, com essa massa, esse conteúdo, né? Bom, das recomendações do peritônio, peritoneal, é importante, então, considerar a hipótese quando você vê, né, o escalonamento, né, do baço, a lesão tumoral do apêndice nos ovários, você tem que pesquisar também, o diagnóstico vai ser patológico. E lembrando também do bolo mental, pode aparecer também, né, no pseudomixoma peritoneal. Não, na verdade, desculpa, o bolo mental geralmente vai ser mais presente na carcinomatose peritoneal. E quando você tem ascite, derrame, você tem lesões, você vai ter que pensar, claro, na carcinomatose, porque é o mais comum. E é aquele aspecto de um mental cake, né, o bolo mental. Tem o aumento maior aqui e com lesões, né, mais hipoatenuantes, com lesões assim, com a massa bastante heterogênea, com líquido, né? Esse é o aspecto da linfomatose. Realmente vai estar associado no ciclo primário também, a massa linfonodal, a linfomatose no caso é raro, mas geralmente ela provém, né, do linfoma já diagnosticado. A maioria das vezes é o não Hodgkin, né, gastrointestinal, e ele está muito associado com pacientes imunocomprometidos. Os aspectos radiológicos, tem infiltração linfomatosa difusa, né, pode ter aquela aparência estrelada, como a gente percebe no mesotelioma, fixação de alças, tem uma ascite exudativa, que às vezes tem um alto grau de atenuação. O mixoma peritoneal
entra como diagnóstico diferencial por causa desse grau de coordenação. Aqui no caso, como não Hodgkin, estava difuso no mesentério, né? Mostrando uma lesão única, extensa, com realce, né, pós-contraste, tanto no corte axial como no corte coronal, e um diagnóstico depois patológico, tá único. Diagnóstico diferencial, sempre, né, carcinomatose peritoneal, né, mais uma vez, e também processo infeccioso, entre elas é importante a gente alertar para o peritonite tuberculoso. O sarcoma peritoneal provém, né, daquele mesoderma primitivo. Agora a gente não está falando mais do mesoderma do mesotélio, a gente está falando do mesoderma do órgão. O mesoderma, no caso, ele vem na embriologia, né, aquele tecido mesenquimal, ele provém desse mesoderma, e ele está presente em praticamente todo o órgão. Então, todo o órgão a gente percebe, né? Não, tumor embrionário, seja no sistema nervoso central, seja no sistema gastrointestinal, a gente sempre percebe que esse tecido está muito presente. Ele dá esse tipo de tumor, né? Às vezes por bastante rápido. Os mecanismos, a gente tem continuidade, semeadura, hematogênicos como sinais. Dos aspectos radiológicos, né? A massa pode ser focal, essas moles também, né? Confluentes, nódulos, espessamento, né, da sarcomatose, claro, no mesenteriomento, né, das partes peritoneais, e também ficar atento que pode ter implantação visceral, né, que essa massa de moles nas margens da serose do fígado, né? Da serose do fígado e do baço. A sarcomatose peritoneal, nesse caso aqui, se tratava de um giste, era um giste do trato gastrointestinal, estava extenso aqui, né, uma hipotonação central e uma lesão, né, próxima da borda hepática, aqui no espaço subfrênico direito, uma lesão aqui metastática, né, mostrando antiguidade, por semeadura, já tinha uma sarcomatose peritoneal. É isso, pessoal. Eu acho assim que é muito difícil mesmo, é um tema bastante complexo, as lesões são muito distintas uma da outra de forma, não tanto quanto do aspecto clínico, mas da parte histológica, da investigação, elas são distintas uma da outra quando você tem um diagnóstico. Mas no momento que você não tem diagnóstico, todas têm apresentação. Você precisa de uma dica ou outra para poder tentar. Eu deixei como tem que arrumar a lista, então tem os dois são excelentes. Então ali vocês encontram absolutamente tudo dessas lesões que a gente trouxe, né? Como mais importante é essa descrição. É a descrição de como que a dinâmica funciona. E aí você vai pensar nas lesões em implantes secundários, né, dos órgãos intraabdominais. Seja trato gastrointestinal, seja dos ovários, do útero, pâncreas, entre outros. Você pensando nessa dinâmica, você consegue visualizar melhor, né, no mercado da avaliação de exame. Eu realmente concordo com o Eduardo.